Eu acho que o Bitcoin, cara, ele tá confuso na sua narrativa, tá. Quando a gente vê os argumentos de pessoal que realmente ama muito Bitcoin, né, cara, os argumentos em favor do Bitcoin, eles sempre pulam de uma narrativa para outra. E eles pulam quando é mais conveniente, entendeu? Então, quando é conveniente vender o Bitcoin como moeda e a força que ele tem como moeda, o cara não hesita em usar aquilo para colocar a propaganda. Só que ele mesmo já não confia mais que vai ser uma moeda, então não importa se ele é bom naquilo. Só que a forma como a gente encara o Bitcoin e o pessoal que entra muito em cripto e fica fanático, assim, maluco, o cara não se importa com o que ele está falando, desde que soe bem. E isso se traduz nessa confusão mental que é a narrativa de valor do Bitcoin. Quando é jogo cantar de reserva, eu canto de reserva. Quando é jogo cantar de moeda, eu canto de moeda, tá? Eh, eu acho que o ideal para o Bitcoin seria ser os 2, tá? Se você para pensar nos Estados Unidos antes do Nixon Choque, antes de 1971, o que era o dólar, tá, entre os anos 20 e os anos 70? O dólar era um pedaço de papel, ou seja, um meio de pagamento, que era lastreado por o quê? Pelo ouro, que era uma reserva de valor. E o Bitcoin pode se comportar assim. Se você imagina, por exemplo, a Lightning Network, que é uma rede de pagamentos. O Bitcoin que está na Lightning poderia se comportar como a cédula de dólar, porque é barata, é rápida, é prática. E o Bitcoin que dá o lastro embaixo na rede principal poderia ser o Bitcoin reserva de valor. Só que isso depende de quê? De que essa estrutura faça sentido na vida das pessoas, cara. Isso não adianta, você pode argumentar o máximo que você quiser, você pode dizer que é lindo porque é descentralizado, mas se isso não chegar na vida da pessoa e não resolver o problema dela, não vai ter adoção em massa. E eu tenho um economista chamado Yanis Varoufakis, é o grego. Esse cara foi ministro das finanças no governo grego durante a falência da Grécia, negociando com o euro, né, com a zona do euro toda, quais eram as condições. O cara muito louco, né. E ele tem um podcast que é um debate entre ele falando que Bitcoin nunca vai ser dinheiro e um cara defendendo que Bitcoin vai ser, e ele destrói o cara, né. Mas o cara era um técnico, ele é um filósofo economista, né. E o argumento dele foi o seguinte: você não pode implementar Bitcoin como moeda e achar que isso vai quebrar a moeda fiduciária, se você não for capaz de propor uma solução alternativa para o sistema político. Imagina, por exemplo, que o Bitcoin quebrou o real, tá? Então todos os brasileiros agora, em vez de real, usam Bitcoin. E aí chega a pandemia Covid 2019. O governo fez o quê para comprar medicamento, teste, máscara para as pessoas? Ele imprimiu dinheiro. Ele não imprimiu, ele aumentou a oferta do dinheiro. Então, o fato do governo, do poder político, ter controle sobre a oferta elástica do dinheiro, permite que ele responda, por exemplo, a calamidades e imprevistos. Se todo o dinheiro do Brasil fosse Bitcoin e a pandemia chegasse, não ia ter dinheiro. As pessoas iam morrer na rua. Se as pessoas morrem na rua, o que acontece? Revolta social. Pronto, vamos todo mundo pegar arma, então matar um outro e saquear o supermercado. Então não adianta você quebrar o sistema político se você não oferecer uma solução alternativa política. E é por isso que eu acho que o Bitcoin ainda tem que amadurecer muito. Não adianta dizer que Bitcoin economicamente é melhor. Bitcoin tem que se encaixar numa nova maneira dos seres humanos se organizarem politicamente também. Cara, Caralho. não, e essa Porra. passagem é muito legal, cara, porque é uma dicotomia justamente até de política econômica que você fala, por exemplo, de uma política, liberal ou não liberal, assim, porque, hoje em dia a gente vive num sistema, muitas vezes, de certa forma, híbrido, em que o Estado intervém em alguns momentos para manter uma estabilidade. Eu li uma passagem num livro de economia que eu achei super interessante, que ele fala da crise de 29, naturalmente muito longe da nossa realidade. Eh, que uma das razões pela crise ter sido tão severa foi que naquele momento o Tesouro Americano resolveu não ajudar. Ele resolveu, em função da grande especulação que tinha no mercado, deixar o mercado sangrar e chegar num patamar que efetivamente ele se estabilizasse. E essa foi uma das âncoras para que em crises subsequentes passasse a ter um determinado intervencionismo, caso a situação fosse muito calamitosa, como foi, por exemplo, em 2008, que grande parte dos bancos americanos poderiam quebrar. Então, você vê que existe um certo grau misto e intermediário, e nenhuma narrativa é 100% assertiva ou depende muito do contexto. E é por isso que é interessante, porque não adianta você substituir um ao outro, porque às vezes vai ser um modelo que não necessariamente faça sentido, e às vezes você só vai descobrir um efeito prático e realista quando aquele negócio não fizer. Então é muito bonito na teoria, mas é muito mais difícil de você colocar em prática. Então eu acho esse ponto especificamente muito